Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações. Vamos fazer agora um vídeo sequencial daquele que fiz sobre a Cátedra de Pedro. Eu disse ontem que a Cátedra de Pedro, ou melhor, a celebração da Cátedra de Pedro, cátedra é cadeira. Bom, cátedra é cadeira, certo? É a cadeira daquele que ensina. Você já prestou atenção que Jesus, ele sempre que ensinava, ele estava sentado? Ele assentava-se para ensinar? Geralmente Jesus estava praticando os seus ensinamentos sentado. Na barca, chegava na sinagoga, leia lá, tem uns textos, procure lá, deve estar lá para a banda do Apocalipse, ou depois do Apocalipse, mas tem lá. Que lá na sinagoga, o ajudante deu o livro, ele sentou-se, aquela coisa toda, tá bom? Para ele começar a fazer o seu discurso, os seus ensinamentos. Geralmente isso acontecia. Então, não começou com Jesus. Esta tradição do ensinamento da cátedra não começa com Jesus. Ele segue uma tradição religiosa, Não é à toa que nós temos o Antigo Testamento, que nós usamos o Antigo Testamento, e a gente vai ver que os discípulos de Jesus, por exemplo, lá em Roma, na casa de Áquila e Prisca ou Priscila, havia uma cadeira, a cátedra, que era a Cátedra de Pedro. Era uma casa simples, era uma casa comum, mas havia, porque na casa de Priscila e Áquila, era uma casa-comunidade, era uma casa, digamos assim, igreja, uma casa-templo. Até porque a religiosidade, a religião cristã, o culto cristão, ele era subversivo. Então ele não podia ser realizado publicamente. Não é à toa que as perseguições levam os cristãos às catacumbas. Mas ali naquela casa, uma casa de família, onde a comunidade cristã reunia-se em Roma, havia uma cadeira, onde Pedro tomava assento e começava a ensinar a mensagem de Jesus Cristo. Então, a celebração da Cátedra de Pedro é a cadeira daquele que ensina em nome de Jesus Cristo. A festa da Cátedra de Pedro, que a igreja celebra, é a celebração daquele que ensina em nome de Jesus. E há uma tradição que aquela cadeira está em um dos altares do Vaticano, da Igreja de São Pedro. Lá no Vaticano. Aquela cadeira onde Pedro assentava-se, ela está lá, em um dos altares do Vaticano. Conservada, organizada, enfeitada, adornada, enfim. Para lembrar que ali esteve assentado o apóstolo São Pedro, que ensinava a mensagem de Jesus, os ensinamentos de Deus, em nome de Jesus Cristo, porque Jesus lhe confiou aquela mensagem. Então eu disse, queridos, que essa celebração, ela questiona-nos. Ela questiona-nos porque ela fundamenta-se numa profissão de fé. Prestemos atenção. A celebração da Cátedra de Pedro questiona-nos, porque essa celebração antiquíssima,
ela está fundamentada em uma profissão de fé. E essa profissão de fé deve ser a minha, deve ser a sua, deve ser a nossa. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta frase, ela norteia a nossa vida de fé. Esta frase, ela define a nossa vida cristã. Esta frase, ela por si só define todo o cristianismo. Então tenhamos isto em mente. Esta celebração, queridos, não é um faz de conta. O tempo vai passando, a gente tem que celebrar. Não. Nada na igreja, nada na vida da igreja está ou é por um acaso. Tem um fundamento, e um fundamento que precisa ser reavivado a cada vez que anualmente celebra-se aquela data. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta aqui não é uma frase que não tinha outra coisa para se colocar e colocou-se isto lá. Não, queridos. Ela é de suma importância porque a pedra em questão não é o Pedro que nega. A pedra em questão não é o Pedro que nega. O Pedro que fracassa. O Pedro que sucumbe diante de criados, que com tanta exatidão disseram: tu faz parte do grupo, tu és amigo daquele fulano ali. Então, a pedra, queridos, não é o Pedro que nega. Até porque devemos considerar algo, não é bem o caso, mas devemos fazer uma consideração aqui também. Não podemos dizer que esta pedra não tenha passado pela negação, pela fraqueza. Não podemos ignorar isto. Até porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, a graça de Deus só pode superabundar onde o pecado tenha abundado. O importante não é aquilo que somos hoje, queridos, mas o nosso vir a ser. E o ser humano, ele tem a potência de ser transformado. O ser humano, ele tem a potência de ser uma pessoa diferente. O ser humano, ele tem a potência, a capacidade de encontrar-se com a graça de Deus e mudar os rumos da sua história. Mas isto aqui entraria numa outra questão, mas deve ser importante. Mas vejamos que a pedra em questão não é aquele Pedro que fracassou, aquele Pedro que falhou, aquele Pedro que negou. Não, querido. Mas é a rocha da confissão e do testemunho. A rocha que está na base da nossa fé é a rocha da confissão, que foi uma confissão ou uma profissão de fé revelada, e do testemunho. Dizendo de outro modo, queridos, confissão e martírio, confissão e testemunho formam a pedra que firma nossa vida cristã, formam a pedra na qual está solidificada, está construída a nossa vida cristã. Isso aqui precisa ser levado em consideração. Confissão e martírio precisam perseguir-nos dia após dia. Aquele que professa a fé em Jesus Cristo deve estar
deve estar ou deve ter no coração a certeza que precisa testemunhar aquilo que professou, aquilo que traduziu em palavras. Porque se isto não acontecer, queridos, se a minha profissão de fé, se a minha proclamação de fé, aquela formulação tão bonita que saiu dos meus lábios, se ela não se transforma em testemunho, se ela não se atualiza, se ela não se concretiza, se ela não se encarna, de nada adiantou aquela frase bonita, belíssima, erudita que eu pronunciei. Então nós precisamos, a celebração da Cátedra de Pedro me faz lembrar da profissão de fé e do testemunho. Eu preciso proclamar, eu preciso falar de Jesus, eu preciso dizer aos quatro cantos, hoje na nossa realidade, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Porém, isto não é suficiente para convencer e para converter ninguém, queridos. Ainda que tenha sido uma proclamação de fé revelada por Deus. Uma proclamação que vem do alto. Que foi que a gente viu alguns dias atrás? Há duas sabedorias, né? Uma sabedoria que vem do alto e outra que vem da terra. São Pedro, o apóstolo São Pedro, esteve naquele instante revestido de uma sabedoria que vem do alto. Não é à toa que Jesus irá dizer-lhe: não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Ele recebeu esta sabedoria que vem do alto, esta potência do Espírito Santo. Eu criei um terço aqui no Projeto Maria Santíssima, constante, sempre eu rezo. Não é mais todo dia, mas sempre que eu estou fazendo alguma coisa, é a oração que eu mais faço. Espírito Santo eu quero. É o terço dos dons do Espírito Santo. Sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Espírito Santo eu quero sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Pedro recebe esta sabedoria que vem de Deus. Uma sabedoria do alto. E Jesus deu testemunho disso. Não foi carne nem sangue que isso te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Mas meu Pai que está nos céus. Então eu preciso, queridos, ter esta convicção. Pedro foi revestido de uma sabedoria que vem do alto. É a sabedoria que devemos buscar. E essa sabedoria, queridos, a gente não encontra na faculdade, com todo o respeito que devemos ter pelas nossas academias, pelas especializações. O que seria da nossa sociedade hoje se não fossem as faculdades, as universidades? Nós vivemos um contexto que é mais que necessário. Porém, essa sabedoria que proclama Jesus como o Cristo, Filho do Deus vivo, dificilmente se encontra nas faculdades, nas academias, nos centros acadêmicos. Esta revelação é uma sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. E para que esta sabedoria se nos alcance, é necessário que paguemos um preço, é necessário que queiramos estar nesse projeto salvífico de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Quando Jesus chamou os seus discípulos, quando Jesus chamou os apóstolos que escolheu dentre aqueles discípulos, ele já estava dizendo-lhes que eles estavam naquele projeto, que eles participavam daquele projeto, que eles faziam parte daquele reino que Jesus veio proclamar e estabelecer na terra.
Jesus veio inaugurar um reino que tem uma sabedoria que não é terrena, mas é celeste. É do alto, porém que concretiza-se, que está a serviço da terra. Pedro fez esta proclamação. Proclamação. Nós precisamos ter isto em mente. Eu preciso proclamar Jesus. E devo proclamar como? A partir de uma revelação que vem dele. A partir de uma comunhão que se dá entre eu e ele. A partir de um contato, a partir de uma amizade. A partir de um querer estar nele. E ele esteja em mim. Não tem como, queridos, nós proclamarmos Jesus, não há como nós termos a revelação, a plenitude da revelação de Deus, sem que estejamos juntos de Jesus Cristo. E para a gente estar junto de Jesus Cristo, a gente precisa estar em comunhão com Ele, em oração, andando na presença dEle, fazendo a vontade dEle, sendo pessoas diferentes, não pessoas nojentas, chatas, soberbas, egoístas, avarentas, que acham que são as melhores, mas estar em comunhão com Jesus. É necessário que a gente esteja. Porque quando estamos em comunhão com Jesus, recebemos dele uma graça para proclamar as grandes profissões de fé, que vão levar-nos ao testemunho. Repetindo, de nada adianta as minhas melhores formulações de fé, as minhas melhores proclamações de fé, as minhas melhores profissões de fé, se elas não são seguidas pelo testemunho. A profissão de fé que Pedro professou diante dos seus colegas de ministério, digamos assim, se transformou em testemunho. Por sinal, queridos irmãos, é importante a gente saber que foi após esta proclamação que Jesus o chama de Pedro, ou seja, que Jesus o chama de pedra. Já prestou atenção nisto? Não é antes, é depois desta proclamação, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, que Jesus o chama de Pedro, que Jesus o chama de pedra. Ou seja, mais ou menos Jesus estava dizendo, agora sim, até que enfim, alguém falou a verdade a meu respeito, e esta é a verdade que sobre mim deve ser dita, deve ser proclamada. Mas não esqueçamos, Pedro só disse aquilo porque ele recebeu uma revelação, como já falei, como Jesus mesmo constatou e o elogiou diante de todos. Não foi carne nem sangue que isto te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Um parêntese para uma pequena coisa, queridos. Observemos algo. Missionário, o Senhor está dizendo que as Escrituras, o Senhor está dizendo que a Bíblia não tem valor. Eu falei isso ontem, queridos, ou em algum outro momento. Alguém já escutou eu dizer isto? Será que em algum momento alguém já compreendeu isto? O que eu estou dizendo, queridos, o que já disse e quero dizer ainda muitas vezes, se assim Deus me conceder vida, fôlego, capacidade de falar. A Igreja de Jesus Cristo, a Igreja de Jesus não nasceu do livro. Não nasceu do livro. A Igreja de Jesus nasce dos fatos.
os fatos que tornar-se-ão livro. Os fatos que serão codificados anos depois. Anos depois. A Igreja Católica, o cristianismo, ele não nasce do livro. Ele nasce dos acontecimentos. Hoje eu abro a Bíblia, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, lá em Cesareia de Filipe, o que é que diz os homens que eu sou, e vós o que dizeis? É fácil hoje eu pegar a Bíblia e ler este texto, interpretá-lo, à luz de como ele foi gestado, ou segundo as minhas subjetividades. Segundo, o rumo que eu quero seguir através deste texto. Porque eu preciso dizer para as outras pessoas, olha, o que eu estou lhes ensinando está aqui. Eu estou lendo para vocês, está aqui. Claro. Quem não investiga, quem se deixa levar por determinadas interpretações subjetivas que não correspondem à essência da verdade? Não, o que ele fala está lá, eu vi, está aqui na minha Bíblia. Eu anotei, olha, que fiz as minhas anotações todas, está lá mesmo. A Igreja de Jesus Cristo, o cristianismo, ele não nasce do livro. Ele nasce dos fatos que irão ser o material base do livro. Isto aqui é muito, muito, muito sério. A Igreja não começou a falar de Jesus depois de Gutenberg, depois da imprensa. A Igreja não começou a falar de Jesus depois de 393. Quando o Concílio de Hipona definiu o cânon, a lista dos livros canônicos, dos livros sagrados. Então, a celebração da Cátedra de Pedro nos coloca neste ambiente, neste local, onde acontecem os fatos em Cesareia de Filipe, que anos depois, mais de 30 anos depois, o evangelista Marcos vai lá e escreve o fato. Não sei se estou conseguindo me fazer entender, queridos. Ela não nasce do livro. Não nasce de uma explicação. Lá no ano 313, o imperador Constantino pegou o livro sagrado. Por sinal, nessa época ainda não estava nem... Foi 393, ele já havia morrido. Temos os concílios de Trulos, né? O primeiro e o segundo de Trulos, acho que foi isso, para definir. Olha, vai ter que ser assim, assim, assim. Não, queridos. A Igreja ininterruptamente, Mateus 28, Marcos 16, ela sai em missão, porque Jesus, antes da ascensão, lhes comissionou, lhes outorgou esta faculdade, ide ensinar e pregar, batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Igreja Católica, ela venera as Sagradas Escrituras como se fosse o corpo de Jesus Cristo. É por isso que em muitos é fácil, queridos irmãos, apontar o dedo para a Igreja Católica, porque eles destruíram Bíblias, porque a Igreja Católica fez isto, porque a Igreja Católica proibiu o povo de ler a Bíblia. É muito fácil, queridos, a gente pegar fatos históricos fora do seu contexto, fora da sua realidade. Desarraigar determinados acontecimentos do chão que o gestou,
do meio sociocultural que o gestou. O que é que se faz hoje com a Bíblia, queridos? O que é que se faz hoje com a Bíblia? Por exemplo, o que é que muitos irmãos protestantes, eu era um que dizia, os irmãos protestantes, eu dizia, vamos tirar todo mundo de cena, eu era o único que dizia isso, protestante dizia isso. A Bíblia dos católicos é falsa, porque tem lá 7 livros apócrifos. O que é isto, queridos? Isto é uma verdade? Na Bíblia católica tem 7 livros apócrifos? Ou tem 7 livros deuterocanônicos? Deutero de segundo. Que juntos com os protocanônicos, protos de primeiro, formam o cânon da Sagrada Escritura. Observe os ensinamentos de Jesus, dos apóstolos, dos pais da igreja. Qual era a tradução da Bíblia que eles usavam? Tem mais de 300 citações aí. De qual era a Bíblia que eles usavam? Analise, investigue lá, estude isso. Era ou não era a tradução dos 70? Era ou não era aquela tradução que portava os deuterocanônicos? Então a Bíblia católica tem livros apócrifos, 7 livros apócrifos. É esta a verdade? É esta a verdade? Por que Martinho Lutero excluiu os 7 deuterocanônicos? É uma outra história. Mas é preciso a gente saber essas coisas, queridos. Quem é que está com a verdade? Era eu que dizia que a Bíblia católica é uma Bíblia falsa, é enganosa, duvidosa, por causa daqueles 7 livros apócrifos? Ou quem está com a verdade é a igreja, que usa o mesmo cânon que Jesus usou, que os apóstolos usaram, as referências bíblicas que eles usam, está na tradução dos 70. Mas isto não é falado para o povo, isto não é ensinado para as pessoas. O que tem que prevalecer é que a minha Bíblia está certa e a Bíblia da Igreja Católica é uma Bíblia falsificada. Amados, quem não sabe as aberrações que Lutero fez com a Bíblia? É uma outra coisa, é um outro tema. Quantos livros ele quis tirar? A carta de São Tiago. A carta de São Tiago. Por que está na Bíblia protestante? O que foi que Lutero fez com a carta de São Tiago? O que era que ele dizia a respeito da carta de São Tiago? Porque a carta de São Tiago, de certa forma, ela opõe-se ou opunha-se à doutrina daquele pilar que Lutero estabeleceu como a sola fide, somente a fé. O homem, para ser salvo, basta-lhe ter fé. Ele segue um padrão paulino e diz: esta de Tiago tem que sair fora. Porque lá está dizendo que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Quem não sabe disso? Muitas pessoas não sabem. Então, queridos, a igreja que sempre venerou as Sagradas Escrituras, o Antigo e o Novo Testamento, a igreja não é seletiva, queridos, nos textos bíblicos. A cada 3 anos, a gente lê toda a Bíblia.
A cada 3 anos, a Igreja Católica liturgicamente lê toda a Bíblia. Então a Igreja tinha o dever de preservar o patrimônio fidei. A Igreja tinha o dever e a responsabilidade de preservar aquilo que recebeu dos apóstolos. Um patrimônio inalterado, inalterável. Se há alguém que mexeu nas Escrituras, ei, não foi a Igreja Católica, não. E se hoje temos uma Bíblia para fazer dela aquilo que se quer, puxa para cá, puxa para ali, estica para lá, é porque a Igreja Católica preservou-a na sua integridade e na sua integralidade. Isto é sério, queridos irmãos? Então a igreja, ela não nasce do livro, ela nasce do fato que vai transformar-se em livro anos depois, anos depois, anos depois. E é só muitos anos depois, repetindo, esta história não é contada no meio protestante, eu nunca contei ela. Porque eu também não sabia. A história da Bíblia não é contada. É contada um pedacinho. E um pedacinho bem minúsculo. Que é justamente para que o povão não saiba que se eu tenho uma Bíblia, é porque o concílio dos padres, de bispo, de papa, mesmo o papa não estando presente naquele concílio, mas o seu legado lá estava. Ou seja, toda a matéria que foi ali aprovada foi levada ao papa, para que ele examinasse e desse a sua anuência. Então isto não é contado. Esta parte não é para as pessoas saberem. O povo não deve saber isto aqui. A história é contada de outra forma, segundo aquilo que é conveniente. Então fiz este parênteses, querido, a igreja, e quem sou eu para não respeitar a Bíblia, para não venerar as Sagradas Escrituras? Se alguém entendeu isto, pois então desentenda, porque eu não passa aqui na minha mente que eu tenha dito isso em algum momento. Quem sou eu para ser um católico e ir contra aquilo que a igreja ensina a respeito das Escrituras Sagradas? Agora tem mais uma. A Igreja Católica, ela não coloca o livro acima da igreja. As Sagradas Escrituras estão no mesmo nível do Sagrado Magistério e da Sagrada Tradição, que junto com ela, com as Sagradas Escrituras, formam o tripé da Sagrada Revelação. O cristianismo autêntico, genuíno, original, da primeira hora, ele está firmado neste tripé da Sagrada Escritura, da Sagrada Tradição e do Sagrado Magistério. Porque nós não podemos pegar a Bíblia e sair por aí, cada padre interpreta do seu jeito, cada bispo, cada cardeal, cada papa interpreta do seu jeito. Não, não é assim que funciona, não. As nossas encíclicas, os nossos documentos magisteriais, pontifícios, eles têm notas de rodapé. E olhe bem, onde é que estão as notas de rodapé? Está dentro da própria igreja. Quem sou eu para ir contra a verdade que a igreja prega? A igreja tem um ensinamento ortodoxo porque ela tem o dever de preservar inalterado o patrimônio fidei. O patrimônio fidei. Então, uma vez que Jesus diz para Pedro, agora sim, esta
é a verdade. Eu não sou Elias, eu não sou Enoque, eu não sou Jeremias, eu não sou João Batista, eu não sou um dos profetas. Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, queridos, não era um demérito. Não era um demérito ser João Batista. Jesus vai dizer dele, dos nascidos de mulher. Ninguém foi maior que João Batista. Porém, no entanto e todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Não era um demérito ser Elias, o primeiro dos profetas, o homem do Carmelo, o homem do fogo, mas que sucumbiu diante da rainha Jezabel. Quando ele escutou, amanhã, a esta mesma hora, tu serás o mesmo que os profetas de Baal. Ele vazou. Não era um demérito ser Moisés, o grande legislador, o homem dos códigos, o homem da lei. Não era um demérito, queridos. Todavia, queridos, ninguém foi o que Jesus é. Ninguém foi o que Jesus é. E esta doutrina, queridos, ela é um pouco pesada e às vezes indigerível. Porque se nenhum profeta, nem Moisés, nem Elias, nem João Batista foi o que Jesus é, tem aqui um ensinamento que incomoda bastante. A festa da Cátedra de Pedro, a celebração da Cátedra de Pedro, nos faz entender que o sucessor de Pedro, que Pedro e os seus sucessores, que os apóstolos e os sucessores dos apóstolos, eles são in persona Christi. Eles são in persona Christi. Quem vos rejeitar, a mim rejeita. Quem vos ouvir, a mim ouve. Quem vos acolher, a mim acolhe. Jesus deixou isto, queridos, muito bem sacramentado. Se por um lado ele não é João Batista, ele não é Elias, ele não é Moisés, ele não é Jeremias, ele não é um dos profetas, pelo outro lado, aquele sacerdote que está lá naquela capelinha, aquela que está caindo, aquela lá no meio do mato. Ele ali é in persona Christi, ele é Jesus Cristo, ele é ungido. Ele é ungido. A ele é dirigida esta expressão: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E nós devemos lutar para que ele disso não se esqueça. Porque muitos já se esqueceram. Muitos sacerdotes já esqueceram aquilo que são. E, queridos irmãos, isso aqui dá um caldo grosso. Ele não foi escolhido para sacramentalizar. E ele não é sacerdote, ele não é Cristo, Filho do Deus vivo, apenas quando está lá no presbitério, diante do altar, queridos. 24 horas do dia, ele precisa ter esta consciência: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ninguém foi obrigado a ser padre. Ninguém foi coagido a ser padre. Não, você tem que ser. Tem que ser. Nenhum bispo é coagido a ser bispo. Não funciona assim, queridos. Ele é livre. Eu conheço, fugiu-me o nome da pessoa, lá em Porto Nacional. Tem um padre lá, eu passei 9 dias pregando em Porto Nacional. Dom Romualdo, sua bênção, um abraço, meu querido irmão. Padre Jacinto, por 2 vezes, ele recebeu o convite para ser bispo. E as 2 vezes ele disse: não quero não. E tantos outros por aí. E tantos outros. Ele é livre para dizer não.
9 anos de seminário, 1 ano de propedêutico, 3 de filosofia, 4 de teologia. Na hora da ordenação diaconal, ele é livre para dizer: não, estou fora, não quero. Quantos já fizeram isso? Então eles entraram lá livremente, querendo, mas se esqueceram que ele é ungido, ele é um Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és ungido, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Está sério, queridos? Isto aqui é: eis o mistério da fé. O mistério passa pelo sacerdote. A igreja vive da Eucaristia, mas sem o sacerdote não há Eucaristia. É debaixo das mãos dele que acontece o milagre da transubstanciação. É debaixo das mãos dele. E ele não é ungido apenas ali, ele não é em persona Christi apenas ali, ele não é em persona Christi apenas quando ele está lá no confessionário. Ele não é em persona Christi apenas quando ele está dando a unção dos enfermos. Ele respira Cristo. Ele é ungido 24 horas do dia, 365 dias de cada ano. Esta é a pregação que eu quero que vocês façam ao meu respeito. É isto que vocês têm que dizer. Esta é a verdade sobre mim. Eu não sou Moisés, eu não sou Elias, eu não sou Jeremias, eu não sou João Batista. Eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Esta é a verdade que tem que ser dita a meu respeito. O cristianismo tem uma identidade, queridos. Uma identidade inegociável. E a pregação apostólica seria, a partir de então, aquela pregação que Pedro professou. Ai, 42 minutos. Vamos parar por aqui. Eu volto com mais um vídeo a este respeito, queridos, sobre a celebração da Cátedra de Pedro. Porque tem algo interessante para a gente ver aqui. Porque meu Pai isto te revelou, eu te digo. Porque meu Pai te revelou isto, eu te digo. O que é que acontece no Monte da Transfiguração? Este é o meu Filho amado, escutai-o. Este sou eu. Ele está em mim e eu estou nele. É verdade que eu sou maior do que ele, né? O próprio Cristo disse isso. Mas sem ele eu nada faço, eu não dou um passo sem ele. Tudo que está criado tem a ver com ele. Então, sem ele eu não faço nada. Esse é o meu Filho amado. Agora Jesus está dizendo, é a vez de Jesus dizer: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E porque ele te revelou isto, agora eu te digo: tu és pedra. Pedra não era nome de ser humano, queridos. Nunca foi nome de ser humano. Porque meu Pai isso te revelou, agora eu te digo: tu és Pedro, tu és pedra. Ou seja, Jesus disse assim: porque você recebeu esta revelação, sobrou para você, Pedro. Sobrou para você. Porque ninguém mais que você está capacitado para ser a pedra. Quem não sabe, queridos, que Jesus é a pedra angular? É a pedra que demarca o esquadro, o prumo, o nível, a linha.
Nós precisamos estar neste prumo a partir de Cristo. O meu agir está batendo no prumo de Jesus Cristo. O esquadro parte dali, o nível parte dali, tudo parte dali de Jesus Cristo. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra que define tudo. Não é à toa, queridos, que daqui a pouco, né? Quando Jesus disse que tinha que ir para Jerusalém morrer, Pedro chamou Jesus de lado e disse, vem cá, instantinho. E Pedro, olha, Jesus tinha dito para ele, tu és a pedra, né? Ele disse, vem cá, rapaz. Aí Pedro começa a passar uma especial em Jesus. E quando Jesus escutou e disse, olha, Satanás, para trás de mim. Tu só vai ser pedra se tu deixar de ser adversário, estar aqui no meu lado e passar para trás de mim, para ser meu discípulo, para me seguir, para pisar nas minhas pegadas, para imitar as minhas atitudes. Sai do meu lado, Satanás, vai para trás de mim. Tu és pedra. Uma pedra revelada. Mas eu sou a pedra angular, eu sou a pedra de esquina. Eu sou a principal pedra da edificação. Essa tua profissão de fé, que te faz ser uma pedra, porque o testemunho vai vir depois, lá na colina do Vaticano, essa pedra só vai ser pedra se tu estiveres atrás de mim, como meu discípulo. E não no meu lado como adversário. Amados irmãos e irmãs, tem muita gente por aí sendo adversário de Jesus. Estão consagrando as espécies e estão sendo adversários de Jesus. Estão de frente com Jesus, ó. Se põem de tete a tete. Não querem passar para trás de Jesus. Não querem, como disse Jesus, aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Quando a gente acha que nós somos, a gente pode dar lição de moral até em Jesus. Ei, cidadão, vem cá. Está esquecendo que o negócio aí foi revelado para mim? Você acabou de dizer para mim que eu sou a pedra. Que papo é esse? Que história é essa? Pirou? Isto é sério, queridos, porque muita gente quer assim, ó. Jesus e aquele negócio que boia na água é a mesma coisa para ele. Prestemos atenção nisto, queridos. Eu volto com este tema. É importante, desculpem-me, a gente está voltando a algumas coisas, mas é necessário, é hora da gente tomar consciência, queridos, do que é a celebração da Cátedra de Pedro. O quanto ela é exigente, o quanto ela pressiona-nos, o quanto ela questiona-nos. Ela questiona a nossa fé. A não ser que pega esse livro e põe no fogo ali. Queima, não vale nada, não. Queima não por querer preservar. Queima não por querer manter a identidade, o patrimônio fidei do ensinamento que ele porta. Porque está adulterado, está falsificado. Mas porque eu não quero que a sua mensagem seja transmitida com autenticidade, como deve ser pregada. A partir do momento em que ela foi gestada e produzida nos fatos. As escrituras sem os fatos, sem os acontecimentos e sem as testemunhas oculares dos fatos, dos acontecimentos, ela sucumbe, queridos. As escrituras, fora da tradição,
sem a interpretação magisterial, ela sucumbe. Cada sacerdote é ungido do Senhor. Cada bispo, cada papa é ungido do Senhor. É uma pedra, mas só é pedra se estiver atrás de Jesus Cristo. Isto serve ao diácono, ao padre, ao bispo, serve a cada um de nós. Temos conhecimento, temos inteligência para saber a verdade da fé. Onde está? E porque a gente abandona esta verdade sólida, a verdade que vem dos fatos, em função das subjetividades, vai sobrar para mim também. Um grande abraço, a gente volta com este tema.